A Ucrânia costuma ser apresentada como uma nação de bravura e perseverança, com um povo resoluto na luta por seu destino. Suas metrópoles históricas, templos com cúpulas douradas e cenários naturais impressionantes fazem dela um território admirado em diversas partes do mundo. Contudo, por trás dessa figura de bravura e fervor patriótico, esconde-se uma realidade obscura que raramente ganha destaque nas notícias. Passados 2 anos desde o início da ofensiva russa, uma quantidade imensa de ucranianos continua sobrevivendo em meio à desordem. Ambientes escolares subterrâneos foram erguidos para resguardar crianças dos constantes ataques aéreos, enquanto o total de cidadãos deslocados internamente segue aumentando. E esses problemas não terminam aí. O alistamento compulsório tem causado indignação e conflitos internos, uma vez que muitos civis estão sendo forçados a se envolver em batalhas contra sua vontade. Em resposta à falta de trabalhadores, diversas mulheres assumiram ocupações desgastantes em áreas que tradicionalmente eram de domínio masculino, lidando com barreiras culturais e condições laborais severas. Mas antes de começar, deixe seu like, inscreva-se no canal, isso não custa nada, e me ajuda a continuar trazendo novos conteúdos para vocês. Ao mesmo tempo, a população LGBT permanece à margem da sociedade, desprovida de direitos assegurados e constantemente sujeita a agressões. Embora as ucranianas sejam amplamente reconhecidas em certames de beleza internacional, dentro de seu próprio país, grande parte delas enfrenta situações extremas, com o aumento da prostituição como reflexo direto do colapso econômico. A nação passa também por uma transformação populacional preocupante. A quantidade de mulheres supera largamente a de homens. Em certos locais, essa diferença é tão acentuada que encontrar um companheiro se converteu em tarefa quase impossível para muitas. A origem desse desequilíbrio remonta a eventos de décadas passadas. Conflitos destrutivos, como a Segunda Grande Guerra, causaram enorme perda de vidas masculinas. Posteriormente, crises econômicas, somadas à elevada taxa de migração, resultaram na partida de milhares de homens em busca de novas perspectivas fora do território nacional. Mais recentemente, a atual guerra acentuou ainda mais o problema. Enquanto uma imensidão de mulheres procurava refúgio além das fronteiras, os homens, em sua maioria, ficaram para combater, e uma quantidade significativa pereceu nos confrontos. Hoje em dia, essa disparidade entre os gêneros é cada vez mais evidente. Em localidades afastadas, é raro encontrar jovens do sexo masculino, e muitas mulheres permanecem solteiras não por opção, mas por escassez de possíveis parceiros. Em determinados grupos sociais, é comum presenciar disputas femininas pela atenção de poucos homens disponíveis. Andar pelas ruas ou comparecer a celebrações e reuniões sociais transmite a impressão de que a maior parte dos presentes é composta por mulheres, enquanto a participação masculina é mínima. Dado o cenário atual de guerra contínua e incerteza quanto ao amanhã, essa assimetria tende a se intensificar com o tempo. A prática da prostituição é amplamente disseminada no território ucraniano, especialmente em grandes cidades e em regiões afetadas pelos conflitos. A fragilidade econômica, agravada pelo confronto militar e pela instabilidade governamental, leva muitas mulheres a recorrerem a essa atividade como forma de sustento. Cálculos feitos antes do início da guerra estimavam que dezenas de milhares estivessem envolvidas nesse tipo de serviço, com forte concentração na capital Kiev. Desde a deflagração do conflito, a situação financeira do país deteriorou-se drasticamente, fazendo com que a vulnerabilidade feminina aumentasse. Há relatos de mulheres que chegam a obter quantias elevadas prestando serviços sexuais a soldados próximos aos campos de batalha. Entretanto, essa escolha as expõe a perigos ainda maiores, considerando o ambiente violento e instável onde atuam.
Apesar de existirem penalizações previstas na legislação local para esse tipo de prática, a aplicação das normas legais é, com frequência, falha, o que permite que a prostituição prospere longe dos olhos da lei. A Ucrânia também adota dispositivos legais que geram controvérsias, tanto internamente quanto fora de suas fronteiras. A partir de 2022, foi estabelecida a proibição de importação comercial de publicações impressas oriundas da Rússia, de Belarus e de áreas sob controle separatista favorável ao Kremlin. Ademais, cidadãos ucranianos com nacionalidade russa foram impedidos de publicar livros físicos, salvo se renunciassem à cidadania russa. Tais medidas visam resguardar a herança cultural do país, embora tenham sido duramente criticadas por representarem potenciais ameaças à liberdade de expressão. Outro marco legislativo polêmico é a chamada Lei de Descomunização, aprovada em 2015, cujo objetivo é apagar vestígios simbólicos ligados ao antigo regime soviético. Um exemplo marcante aconteceu em Odessa, onde uma escultura de Lenin foi convertida em uma representação do vilão Darth Vader, personagem de uma conhecida franquia cinematográfica. Em 2014, no auge de grandes manifestações populares, decretos legais passaram a restringir fortemente o direito de protestar. Proibia-se a instalação de tendas, palanques e equipamentos de som em espaços públicos, além de permitir ao governo o controle de veículos de imprensa e, em casos extremos, o bloqueio de acesso à internet. A localidade de Kyiv, situada a poucas dezenas de quilômetros da divisa com a Rússia, encontra-se sob constantes investidas desde a ofensiva de fevereiro daquele ano. Essa realidade exigiu adaptações em muitos aspectos do cotidiano, especialmente no setor educacional. No terceiro mês do ano de 2025, foi aberta a primeira escola subterrânea em Kyiv, situada a uma profundidade de cerca de 6 metros, com capacidade para atender centenas de estudantes por turno. O espaço foi projetado para funcionar como abrigo seguro contra ataques de mísseis e drones, assegurando a continuidade das atividades escolares. Na região de Kharkiv, outras unidades similares estão em fase de construção, com diversos projetos adicionais já em planejamento. A corrupção continua sendo um obstáculo crônico no país, afetando diversas instâncias da administração pública e corroendo a confiança da sociedade. Em 2024, a Ucrânia apareceu entre os países mais afetados por esse problema, de acordo com rankings internacionais. Um dos casos mais notórios aconteceu em maio do ano anterior, quando o então chefe do Supremo Tribunal foi preso por aceitar propina. Já no primeiro mês do ano seguinte, uma investigação no Ministério da Defesa revelou o desvio de uma fortuna destinada à compra de munições. Ainda no mesmo ano, o procurador-geral decidiu deixar o cargo após surgirem denúncias envolvendo promotores que utilizavam atestados médicos falsos para obter vantagens indevidas e, possivelmente, evitar o recrutamento militar. Diante da gravidade desses episódios, o governo ucraniano passou a incentivar a delação de atos ilícitos, oferecendo compensações financeiras a quem colaborasse com as investigações. Empresários que contribuíram com provas receberam quantias consideráveis, numa tentativa de promover transparência institucional. Ao lado disso, a crise humanitária instaurada pela guerra atingiu proporções alarmantes. Após 2 anos de hostilidades, uma parcela expressiva da população carece de assistência básica. Milhões de cidadãos se tornaram deslocados internos, enquanto outros milhões buscaram abrigo em diferentes países, totalizando dezenas de milhões de pessoas forçadas a abandonar seus lares por causa da destruição e da violência. A infraestrutura urbana também foi gravemente afetada. Hospitais localizados nas proximidades dos combates enfrentam falta de profissionais e insumos, comprometendo os cuidados médicos. Crianças figuram entre as vítimas mais atingidas. Centenas morreram e milhões viram suas vidas serem completamente transformadas. Além dos traumas físicos, a saúde mental da população deteriorou-se de maneira preocupante.
Estimativas apontam que milhões de ucranianos convivem com transtornos emocionais, incluindo uma elevada incidência de estresse pós-traumático. O sistema de atendimento psicológico, que já enfrentava dificuldades antes da guerra, agora luta para atender à enorme demanda. Organizações de ajuda humanitária intensificaram sua atuação desde o início da guerra. Milhões de indivíduos em situação de vulnerabilidade receberam apoio financeiro para enfrentar os meses mais frios do ano. A entrega de mantimentos, roupas térmicas e produtos essenciais continua sendo feita de forma periódica. Apesar do contexto adverso, a Ucrânia segue figurando com destaque em concursos de beleza internacionais. Suas representantes têm alcançado posições de prestígio em eventos como Miss Universo e Miss Mundo. Exemplos disso são as colocações honrosas obtidas por candidatas na década passada. Em um caso marcante, uma das representantes foi destituída de sua coroa por ser mãe, algo que, pelas normas da competição, não era permitido. A decisão gerou grande repercussão e resultou em um processo contra a entidade organizadora. No campo dos direitos civis, a comunidade LGBT ainda enfrenta barreiras enormes. Paradas do orgulho, organizadas na capital, foram palco de ataques violentos com o uso de artefatos explosivos e gás. A ausência de legislação específica torna essa população ainda mais vulnerável. No entanto, houve avanços recentes. Em dezembro de 2022, uma nova lei passou a proibir incitações ao ódio baseadas em orientação sexual. A ativista Olena Shevchenko celebrou a iniciativa como um passo em direção à inclusão. O presidente do país também demonstrou disposição para legalizar uniões civis entre pessoas do mesmo sexo, indicando abertura a mudanças futuras. Com a escassez de mão de obra provocada pela mobilização militar, mulheres passaram a ocupar cargos tradicionalmente reservados aos homens, como na indústria pesada. A sociedade ucraniana, ainda marcada por visões conservadoras herdadas do período soviético, começou a presenciar essa transformação. Trabalhadoras passaram a operar equipamentos em minas e fábricas, embora ainda enfrentem preconceito e condições árduas. O alistamento compulsório para servir nas Forças Armadas tem sido alvo de grande oposição. No início do ano de 2024, milhares de processos judiciais foram abertos contra indivíduos que se recusaram a atender ao chamado militar. No mês seguinte, explosões e ataques a escritórios de recrutamento provocaram vítimas fatais. Há suspeitas de que parte desses atentados tenha sido orquestrada por agentes estrangeiros, embora também se cogite que a insatisfação interna possa ter motivado tais ações. Conflitos entre militares e civis nas unidades de alistamento foram documentados, evidenciando o descontentamento crescente da população. Esses fatos demonstram a dificuldade do Estado em equilibrar a defesa do território com a preservação do tecido social. A rejeição popular ao serviço obrigatório escancara não apenas o temor frente à guerra, mas também dúvidas profundas sobre a justiça e a legitimidade das estratégias adotadas pelo governo. Qual desses segredos você achou mais surpreendente? Por favor, compartilhe seus pensamentos sobre o lado sombrio da Ucrânia na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Seu apoio significa muito para nós. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo.